Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Este vídeo faz parte de mais um vídeo da rubrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar sobre como medir o equilíbrio financeiro de uma empresa. Esta é uma matéria que eu vou abordar de uma forma introdutória aqui neste vídeo, mas que é amplamente desenvolvida em vários cursos práticos da Certform. No site da Certform, na modalidade e-learning e live streaming, pode consultar todos os cursos que atualmente estão disponíveis nas modalidades e-learning e live streaming. A matéria que eu hoje vou abordar neste vídeo, como medir o equilíbrio financeiro de uma empresa, é uma matéria amplamente desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no curso prático de Análise Económica Financeira de Empresas e também no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa. Para fazer a inscrição num qualquer dos nossos cursos nas modalidades em e-learning e em live streaming, bastará aceder ao nosso site, clicar em e-learning e live streaming. Pode consultar e escolher qual o curso que vai ao encontro das suas necessidades e, uma vez dentro do curso e depois de ter consultado o programa do mesmo, bem como os objetivos, os destinatários, os formadores, a certificação, as regras de funcionamento, poderá fazer o preenchimento da ficha de inscrição e assim proceder à inscrição nos cursos da Certform. Então, vamos hoje falar sobre como medir o equilíbrio financeiro da empresa. Para começar esta apresentação, eu vou começar por fazer uma definição do balanço funcional. Nós estamos habituados ao chamado balanço contabilístico da empresa. Aquele modelo de balanço que nos é dado pelo Sistema de Normalização Contabilística e que também está presente na Informação Empresarial Simplificada da Declaração Anual, que as entidades, as empresas, terão que entregar à autoridade tributária. No anexo A da IES, Informação Empresarial Simplificada, são apresentadas as demonstrações financeiras a que a empresa está obrigada em conformidade com o normativo contabilístico e com o nível de aplicação desse mesmo normativo contabilístico, sendo uma entidade sujeita às normas internacionais de contabilidade, seja sujeita à norma contabilística e de relato financeiro 28 normas do Sistema de Normalização Contabilística, o chamado Regime Geral, ou as entidades que são enquadradas na norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, ou aquelas, as mais pequenas, e que estão abrangidas pela norma contabilística para as microentidades. Essas entidades apresentam as demonstrações financeiras contabilísticas. Comum a qualquer entidade é a demonstração dos resultados por naturezas, o elenco dos rendimentos e dos gastos da empresa e os resultados obtidos durante o período, desde o EBITDA, passando pelo EBIT, ou resultado operacional, até ao resultado antes de impostos e o resultado líquido do período, isto é a demonstração dos resultados, e depois o balanço, e que se trata de um balanço contabilístico, e que define o ativo, o conjunto de bens e direitos, o ativo não corrente, ou seja, aquele ativo que permanece
além de um ano, o ativo de médio e longo prazo, o ativo corrente, o de curto prazo até um ano, e depois o capital próprio da empresa e o passivo, o conjunto de obrigações, as responsabilidades da empresa, sendo o passivo não corrente, o passivo de médio e longo prazo, aquele conjunto de obrigações que se estendem além do ciclo de exploração da empresa, além de um ano, e depois o passivo corrente, o conjunto de responsabilidades, as obrigações que terão que ser liquidadas, quando se tratam, obviamente, de dívidas, até um ano, o passivo de curto prazo. Aqui figura o chamado passivo corrente. Este balanço é um balanço contabilístico. No entanto, para nós fazermos uma análise do equilíbrio financeiro de uma empresa, que aliás é o objetivo deste vídeo, nós vamos sempre criar, elaborar na empresa o chamado balanço funcional. Obviamente que o balanço funcional tem como o seu ponto de partida o balanço contabilístico. E este balanço funcional ele resulta da preparação do balanço contabilístico para efeitos de análise económica e financeira. E associa as aplicações e as origens de fundos aos ciclos financeiros da empresa. O ciclo financeiro abrange o conjunto de fluxos financeiros que sustentam as operações que decorrem entre a empresa e os outros agentes económicos. A empresa desenvolve a sua atividade em 3 ciclos: o ciclo da exploração, o ciclo de investimento e o ciclo de financiamento. O ciclo de exploração, ou ciclo operacional, abrange um conjunto de atividades e de decisões que decorre desde o momento da aquisição das existências até ao recebimento das vendas. Já o ciclo de investimento engloba as atividades e decisões referentes à análise e avaliação de investimentos e de desinvestimentos. O ciclo de financiamento ou das operações financeiras corresponde às atividades e decisões de angariação de fundos destinados a financiar os investimentos e as necessidades de financiamento do ciclo da exploração. Este ciclo abrange o ciclo das operações de capital, que visam obter fundos estáveis para o financiamento dos investimentos realizados estáveis, e o ciclo das operações de tesouraria, que visam gerir as disponibilidades, quase disponibilidades, e assegurar as insuficiências temporárias de fluxos de caixa. O balanço funcional ele tem uma estrutura que corresponde ao seguinte: os chamados então ciclos financeiros de investimento, o ciclo de investimento, abarca no âmbito das aplicações de fundos o investimento em ativo fixo e no que diz respeito às origens de fundos, às operações de capital, os recursos próprios e os recursos alheios e estáveis. Isto no domínio do ciclo de investimento. Já no ciclo de exploração, nós temos as necessidades cíclicas no âmbito das aplicações de fundos, que se traduz no ativo, e no âmbito das origens de fundos, que se traduz no passivo, os recursos cíclicos. No domínio do ciclo de tesouraria, nós temos, ou nas operações de tesouraria, nas aplicações de fundos temos a tesouraria ativa e nas origens de fundos temos a tesouraria passiva. Podemos também identificar o ciclo de investimento com o ativo não corrente, as tais aplicações de financiamento,
Isto numa vertente de ativo, e os capitais permanentes, recursos estáveis. No ciclo de exploração, as necessidades cíclicas, o ativo corrente da exploração, ou os recursos cíclicos, o chamado passivo corrente da exploração. Já no ciclo de tesouraria, como eu referi, a tesouraria ativa e a tesouraria passiva. Vamos então ter como ponto de partida um balanço funcional que nos vai permitir analisar este nosso tema para hoje, como medir o equilíbrio financeiro da empresa. Temos aqui a empresa RCA SA, que desenvolve a sua atividade no setor do comércio a retalho. De seguida, apresenta-se o balanço funcional e a demonstração dos resultados por naturezas da empresa para o triênio N-2 até N. Como eu vou analisar o equilíbrio financeiro da empresa, interessa-me particularmente o balanço funcional. Como é que é constituído então o balanço funcional? Começamos pelo capital próprio, para os 3 anos em análise. Depois o capital alheio estável, para os 3 anos em análise, e a soma do capital próprio mais o capital alheio estável são os chamados capitais permanentes. O ativo não corrente e a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente, que se denomina por fundo de maneio funcional. O fundo de maneio funcional em N-2 é de 21.923.593, positivo. Em N-1, negativo 1.610.800 e no período N, negativo em 5.891.349. Esta é uma primeira medida que nós já iremos analisar, o seu significado, para estudar o chamado equilíbrio financeiro da empresa. A seguir, temos os inventários, os clientes, adiantamentos a fornecedores, Estado e outros entes públicos no que diz respeito a ativo e que será o saldo devedor desta mesma rúbrica, e outros devedores da exploração. O conjunto destes itens, inventários, clientes, adiantamentos a fornecedores, Estado e outros entes públicos na sua vertente de ativo. E, portanto, na vertente de ativo significa para Estado e outros entes públicos, por exemplo, imposto a recuperar. Pode ser, por exemplo, IVA a recuperar. E outros devedores de exploração. Formam-se as chamadas necessidades cíclicas. Necessidades cíclicas são constituídas por estes ativos correntes ou de curto prazo. E forma-se então estes valores: 58.935.426 relativamente a N-2, 42.452.884 para N-1 e 33.805.998 para N. Quanto aos recursos cíclicos, que é aquele passivo corrente ou passivo curto prazo, aqui esta empresa apresenta as dívidas a fornecedores, adiantamentos de clientes, que é um passivo, porque quando eu recebo um adiantamento de um cliente por conta de uma mercadoria que eu irei ter de lhe fornecer, o adiantamento de um cliente é efetivamente uma obrigação que eu passo a ter para com aquele cliente e, portanto, está no domínio do passivo corrente. Estado e outros entes públicos, mas numa vertente de passivo,
dívidas ao Estado, dívidas de impostos, dívida da Segurança Social, dívida de IRC, de IRS, relativamente a retenções na fonte, e temos aqui os respectivos valores. E depois outros credores de exploração. Esta componente de passivo corrente forma os recursos cíclicos. A diferença entre necessidades cíclicas e recursos cíclicos no balanço funcional forma as chamadas necessidades de fundo de maneio. Necessidades de fundo de maneio é a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, sendo que as necessidades cíclicas abrangem estes itens e os recursos cíclicos estes itens de passivo corrente. Claro que existem outros itens, mas este balanço funcional está adaptado a uma empresa concreta que se trata da RCA SA e a diferença evidencia necessidades de fundo de maneio. Relativamente ao período N-2, as necessidades de fundo de maneio são 8.156.262, negativas tanto para N-1 como para N, respectivamente menos 5.327.916 e menos 9.916.790 relativamente ao período N. Para concluir o balanço funcional que é apresentado, temos a tesouraria ativa e a tesouraria passiva. Como é que é formada a tesouraria ativa e a tesouraria passiva? Exemplificando, a tesouraria ativa, ela pode ser constituída por caixa e depósitos bancários, instrumentos financeiros detidos para negociação, diferimentos que não podem ser da exploração e, no que diz respeito ao passivo, financiamentos de curto prazo e diferimentos que não sejam de exploração. Isto numa vertente de ativo, a tesouraria ativa, e numa vertente de passivo, a tesouraria passiva. Denominamos o ativo como a aplicação de fundos e o passivo como a origem de fundos. Aqui neste balanço funcional apresentam-se os valores globais ou totais da tesouraria ativa e da tesouraria passiva. Então, a tesouraria líquida, ela é a diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva. No período N-2, a diferença é de 13.767.331. No período N-1, 3.717.116. E no período N, 4.025.441. A tesouraria líquida, ela pode ser dada pela diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva. Ou então, também pode ser dada pela diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio. Tanto de uma forma como de outra, podemos calcular a tesouraria líquida, ou seja, 5 menos 17, fundo de maneio menos necessidades de fundo de maneio, 5 menos 17, ou item, ou rúbrica 5 menos rúbrica 17, ou então a rúbrica 18 menos a rúbrica 19, a tesouraria ativa menos a tesouraria passiva, leva-nos também à chamada tesouraria líquida. Um mapa onde o fundo de maneio funcional é desagregado no triênio N-2 a N. O fundo de maneio funcional, que aqui no balanço funcional é constituído pelo capital próprio mais o capital alheio estável, que formam os capitais permanentes, subtraído do ativo não corrente,
forma-se o fundo de maneio funcional, mas eu agora desagreguei estas rúbricas para que estes grandes valores sejam melhor entendidos quando são detalhadamente desenvolvidos. E, portanto, esta componente do balanço funcional, onde se determina o fundo de maneio funcional, ela está desenvolvida deste modo. Portanto, o capital permanente, também denominado por recursos estáveis, ele é desenvolvido e estes são montantes que nós vamos obter do balanço contabilístico, porque efetivamente no balanço contabilístico, na área de capital próprio, nós temos estes itens, que agora, desagregando, temos o capital realizado, as reservas legais, as outras reservas, os resultados transitados, os excedentes de revalorização e o resultado líquido do período, que forma o total do capital próprio. Ao qual, adicionando os financiamentos obtidos, os passivos por impostos diferidos e outras dívidas a pagar, e aqui dentro daquilo que é o passivo não corrente, ou de médio e longo prazo, nós temos o total do capital alheio estável. Estes três itens formam aqui nesta empresa o total do capital alheio estável. 69.829.237, estes valores para os períodos N-1 e N. E depois o total dos recursos estáveis, a soma do total do capital próprio com o total do capital alheio estável, e as aplicações fixas líquidas, que são constituídas pelos ativos fixos tangíveis, pelos ativos intangíveis e pelos investimentos financeiros, o total das aplicações fixas líquidas, e forma-se assim, por diferença entre o total dos recursos estáveis e o total das aplicações fixas líquidas, o fundo de maneio funcional, que está aqui desagregado e que no balanço funcional eu agrupei por grandes itens, mas efetivamente tenho aqui o fundo de maneio funcional tal e qual como depois de forma desagregada ele é calculado aqui neste mapa. Temos aqui os valores que corresponderam depois ao fundo de maneio funcional e que é a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente, ou os recursos estáveis e as aplicações fixas líquidas assim constituídas por estes itens. Ora, respondendo então à nossa questão, e que é a seguinte. Calcule os indicadores funcionais do equilíbrio financeiro a curto prazo da empresa. Este é o nosso foco para o vídeo de hoje, ou seja, como medir o equilíbrio financeiro da empresa. Já agora, eu gostaria só de mostrar uma breve correspondência entre o balanço funcional da empresa e o balanço contabilístico da mesma. Este é o balanço contabilístico, como nós já o conhecemos, e o balanço funcional, que nós obtemos por ajustamentos de algumas rúbricas, obtemos o balanço funcional, que muito nos é útil para o estudo deste equilíbrio financeiro. As aplicações fixas líquidas, elas correspondem ao ativo não corrente. As necessidades cíclicas e a tesouraria ativa em balanço funcional têm correspondência ao ativo corrente. E o ativo são as aplicações de fundos no balanço funcional. O capital próprio, no balanço contabilístico, corresponde aos recursos próprios no balanço funcional. O passivo não corrente, que no balanço funcional corresponde aos recursos alheios estáveis. E o passivo corrente, que no balanço contabilístico tem efetivamente a denominação de passivo corrente, mas que nós no balanço funcional consideramos como os recursos cíclicos mais a tesouraria passiva, que forma o passivo corrente.
O passivo total e o total do capital próprio e do passivo são as chamadas origens de fundos. O ativo são as aplicações de fundos, o passivo e o capital próprio são as origens de fundos. Eu passei para este quadro esta mesma correspondência relativamente aos 3 períodos em análise. Bom, vamos então responder e desenvolver então, para concluir, os indicadores funcionais de equilíbrio financeiro da RCA SA. Então, através do balanço funcional e fazendo aqui um mapa daquilo que serão as diferenças que eu vou obter no balanço funcional, nós temos no balanço funcional, eu recolhi do balanço funcional as aplicações fixas líquidas, as necessidades cíclicas e a tesouraria ativa, formando-se assim o tal ativo, constituído por estes 3 itens, os recursos estáveis, os recursos cíclicos e a tesouraria passiva, que formam o capital próprio e o passivo. Então temos aqui os 3 grandes indicadores para o estudo do equilíbrio financeiro da empresa. O fundo de maneio funcional, que é dado pela diferença entre os recursos estáveis e as aplicações fixas líquidas, um valor positivo para N-2 de 21.923.593. Claro que este valor é o fundo de maneio funcional que nos aparece, obviamente, logo no início, no balanço funcional que eu acabei de mostrar. Aqui no balanço funcional, nós temos o fundo de maneio funcional para os 3 anos. Neste mapa, eu faço então uma síntese destes indicadores. O indicador fundo de maneio funcional para os 3 anos, o indicador necessidades de fundo de maneio e tesouraria líquida. Portanto, resumo aqui neste mapa os indicadores que eu agora vou interpretar para analisar o equilíbrio financeiro desta empresa. Então temos o fundo de maneio funcional, como eu já tinha referido, as necessidades de fundo de maneio, a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, necessidades cíclicas menos recursos cíclicos, e não esquecer que as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos são compostos por estes itens: necessidades cíclicas de fundo de maneio, inventários, clientes, outras contas a receber, adiantamentos a fornecedores, Estado, diferimentos da exploração e o passivo corrente no âmbito dos recursos cíclicos de fundo de maneio, os fornecedores, outros credores, adiantamentos de clientes, Estado, outros passivos correntes, diferimentos de exploração. Isto traduzindo numa linguagem que muito nos é útil na análise financeira. 8.156.262 para o período N-2, menos 5.327.916 para o período N-1 e menos 9.916.790 para o período N. Quanto à tesouraria líquida, que é a diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, tesouraria ativa menos tesouraria passiva, nós temos a diferença de 13.767.331, 3.717.116 e 4.025.441. A tesouraria líquida, como eu já tinha dito, ela pode ser dada pela diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, ou então a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades em fundo de maneio que correspondem também à tesouraria líquida. Ora, estes são os indicadores que nos vão permitir analisar o equilíbrio financeiro da empresa. Sendo assim, vamos
interpretar para cada um dos períodos N-2, N-1 e N estes três indicadores e vamos referir as consequências de tal interpretação que nós vamos a partir de agora fazer. Efetivamente, na medição do equilíbrio financeiro da empresa, a medição do equilíbrio financeiro da empresa, estabelecendo a comparação entre o fundo de maneio, ou o chamado fundo de maneio funcional, e as necessidades de fundo de maneio, e assim chegar ao valor da tesouraria líquida, é a forma mais efetiva de determinar o nível de liquidez da empresa. O equilíbrio financeiro assenta na abordagem funcional ou financeira do balanço, baseada nos diferentes ciclos de atividade da empresa. Como eu já expliquei, o ciclo de investimento ou o ciclo e fundo de maneio, o ciclo de exploração e necessidades de fundo de maneio e depois o ciclo de tesouraria, que eu comecei este vídeo por explicar os três ciclos da empresa. No primeiro, ou no período N-2, nós temos um fundo de maneio funcional positivo em 21.923.593. Necessidades de fundo de maneio, as tais necessidades cíclicas menos os recursos cíclicos, de 8.156.262. E a tesouraria líquida, ou seja, a tesouraria ativa menos a tesouraria passiva, positiva em 13.767.331. Face a estes três indicadores, vamos fazer uma análise conjunta daquilo que os três indicadores com valores positivos nos permitem aferir. Então, no ano N-2, nós estamos perante um modelo em que o fundo de maneio funcional é positivo, as necessidades em fundo de maneio são positivas e a tesouraria líquida, a diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, é igualmente positiva. Já sabemos que o fundo de maneio ele é determinado pela diferença entre os recursos estáveis e as aplicações fixas líquidas. Também podemos considerar que o fundo de maneio ele é a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente. O que resta desta diferença denomina-se por fundo de maneio. Um fundo de maneio positivo indica equilíbrio financeiro a médio e longo prazos. Necessidades em fundo de maneio positivas, como nos acontece aqui, indica uma exploração deficitária em recursos e necessita de ser financiada. Já uma tesouraria líquida positiva, que é a diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, ou então entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio, e não esquecer que são necessidades de fundo de maneio, e como são necessidades de fundo de maneio, quando positivas, elas indicam uma exploração deficitária em recursos e, portanto, se há necessidades de fundo de maneio, necessita de ser financiada. Uma tesouraria líquida positiva significa que, por diferença entre o fundo de maneio e as necessidades em fundo de maneio, o fundo de maneio é suficiente para financiar as necessidades em fundo de maneio, o que traduz um equilíbrio financeiro a curto prazo. Ora, vamos então fazer algumas conclusões aqui destes nossos valores quanto ao equilíbrio financeiro da empresa. Um cenário
em que o fundo de maneio é positivo, as necessidades em fundo de maneio são positivas, o que significa necessidade de fundo de maneio, e a tesouraria líquida positiva. Os recursos estáveis financiam a totalidade das aplicações fixas líquidas, o que também se poderia dizer que os capitais permanentes financiam a totalidade do ativo não corrente e temos um excedente em fundo de maneio. E ainda parte das necessidades cíclicas. Portanto, os recursos estáveis financiam a totalidade das aplicações fixas líquidas e ainda parte das necessidades cíclicas. Apresenta assim uma margem de segurança evidenciada pelo fundo de maneio funcional positivo. Na empresa RCA SA, os capitais permanentes são superiores aos ativos não correntes, pelo que está cumprida a regra mínima do equilíbrio financeiro, no médio e longo prazo. E, portanto, temos um fundo de maneio positivo, uma vez que os capitais permanentes excedem o ativo não corrente da empresa. A diferença é o fundo de maneio positivo. Isto no domínio do fundo de maneio. No domínio das necessidades cíclicas, e porque nós sabemos que as necessidades em fundo de maneio é a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, as necessidades cíclicas são superiores aos recursos cíclicos, o que é uma situação frequente nas empresas. Isto traduz-se em necessidades de fundo de maneio superiores a zero. Isto denotando assim uma necessidade de financiar a atividade de exploração. Coloca-se a questão se o fundo de maneio funcional, 21.923.593, será suficiente para financiar as necessidades de fundo de maneio. Como o fundo de maneio funcional é superior às necessidades de fundo de maneio, e isso induz ou implica que a tesouraria líquida seja positiva, porque a tesouraria líquida, como eu já referi, pode ser dada pela diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, ou entre a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio. E, portanto, uma vez positiva a tesouraria líquida, que é o caso, são 13.767.331 positivos relativamente ao período N-2, significa isso que a empresa apresenta uma tesouraria líquida positiva, tratando-se de uma margem de segurança suficiente para fazer face às necessidades de financiamento do ciclo de exploração. A RCA SA, esta empresa que nós estamos a analisar, apresenta no ano N-2 uma situação de equilíbrio financeiro de curto prazo, uma vez que a sua tesouraria líquida é superior a zero, e com uma reserva de liquidez, uma vez que o fundo de maneio também é superior a zero. Uma organização nesta situação goza de uma margem de segurança. Todavia, sendo esta uma análise estática e tendo em conta apenas um momento de um longo período, um ano ou um trimestre, por exemplo, isto não significa que a empresa esteja livre de dificuldades financeiras. Bastará que a exigência dos créditos de curto prazo seja mais curta que os recebimentos para a empresa poder vir a ter problemas de liquidez numa primeira fase. Uma empresa que pretenda vencer no mercado onde atua não pode deixar de solver as suas responsabilidades, conquanto não possa controlar da mesma forma os seus créditos sobre terceiros. Na verdade, vender não significa receber, ou pelo menos de imediato.
e uma empresa só pode contar com os seus recebimentos. Uma empresa que tenha clientes com muita força ou poder negocial, por exemplo, grandes superfícies, o Estado, entre outros, poderá concorrer para dificuldades de liquidez e exige muita atenção ao fundo de maneio necessário, ou também denominado fundo de maneio funcional. Portanto, esta é a nossa conclusão relativamente ao ano N-2 e a estes 3 indicadores. Agora vamos analisar a evolução desta empresa relativamente ao ano N-1 e ao ano N, em que o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida passam a ser de, em N-1, menos 1.610.800. Enquanto que no período N, o fundo de maneio funcional passa para negativo 5.891.349. Quanto às necessidades de fundo de maneio, em N-1, negativo, menos 5.327.916. Em N, negativo, e mais negativo relativamente a N-1, menos 9.916.790. Quanto à tesouraria líquida, positiva em N-1 de 3.717.116, e há uma evolução da tesouraria líquida positiva, uma evolução positiva, para 4.025.441 para o período N. Então, aquilo que nós temos em N-1 e em N é o seguinte. Fazendo aqui a passagem para N-1, apresenta-se um fundo de maneio funcional negativo, necessidades em fundo de maneio negativas e uma tesouraria líquida positiva. Exatamente a mesma situação no período N. Só que o fundo de maneio funcional é ainda mais negativo, passa de negativo 1.610.800 para 5.891.349, e as necessidades de fundo de maneio de menos 5.327.916 para menos 9.916.790. De uma forma muito generalista, nós podemos dizer que quando existe um fundo de maneio funcional negativo, e portanto nós temos aqui um modelo ou uma combinação das 3 variáveis em que o fundo de maneio funcional é negativo, as necessidades em fundo de maneio são negativas e a tesouraria líquida é positiva, e mantém-se exatamente esta mesma combinação no período N. E, portanto, as conclusões de um período e do outro serão algo similares. Quando o fundo de maneio funcional é negativo, de uma forma muito geral, isto indicia um desequilíbrio financeiro a médio e longo prazos. Já necessidades em fundo de maneio, estamos a falar de necessidades de fundo de maneio negativas, isto denuncia uma exploração excedentária em recursos. E, portanto, se elas são negativas é porque não existe necessidades de fundo de maneio e trata-se de uma fonte de financiamento. Já a tesouraria líquida positiva, isso significa que o fundo de maneio funcional é superior às necessidades em fundo de maneio, porque, como eu disse, a tesouraria líquida ela pode ser calculada pela tesouraria ativa menos a tesouraria passiva, ou então a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades em fundo de maneio, ou seja, neste caso, menos 5.891.349, menos 9 milhões, e menos com menos já sabemos que dá mais. 9.916.790, portanto isto dá positivo. A tesouraria líquida é sempre 4.025.441. Para os anos N-1 e N, fazendo agora a análise de N-1 e N com este cenário,
a situação financeira altera-se devido à diminuição conjunta do fundo de maneio funcional e das necessidades de fundo de maneio. Os recursos estáveis não são suficientes para financiar a totalidade das aplicações fixas líquidas, e daí nós termos um fundo de maneio funcional negativo. O ciclo da exploração financia-se a ele próprio, uma vez que os recursos cíclicos são superiores às necessidades cíclicas. A atividade da exploração é excedentária em recursos e, como tal, está a financiar a atividade de investimento, ou também denominada de renovação. As necessidades de fundo de maneio apresentam um valor negativo, o que compensa a falta de reserva de liquidez. Claro que essa reserva de liquidez ela seria determinada se o fundo de maneio funcional fosse positivo. Aqui é negativo e, portanto, existe efetivamente uma falta de reserva de liquidez. Mas que é compensada por necessidades de fundo de maneio negativas. Como o excesso de recursos cíclicos face às necessidades cíclicas é superior ao déficit no fundo de maneio funcional, a tesouraria líquida, ao apresentar valores positivos, proporciona um desafogo financeiro. A combinação verificada nestes 2 anos, e que é esta: fundo de maneio funcional negativo, necessidades de fundo de maneio negativo e tesouraria líquida positiva, apresenta uma situação financeira passível de proporcionar equilíbrio financeiro de curto prazo, sendo comum nas empresas com um ciclo de exploração curto, que é o caso do comércio a retalho. Trata-se de uma situação característica de empresas que vendem diretamente ao consumidor final e recebem a pronto. Têm prazos alargados de pagamento a fornecedores e níveis reduzidos de estoques. Algumas das mercadorias vendidas nas grandes superfícies, por exemplo, não são da empresa, mas sim dos próprios fornecedores que as colocam à consignação. Algumas empresas trabalham apenas por encomenda, exigindo um adiantamento aos seus clientes, o que origina entradas de fundos logo no início do ciclo produtivo, muitas vezes recebendo o restante valor da venda no momento da entrega. A consequência é ter uma atividade de exploração excedentária em recursos, ou seja, necessidades de fundo de maneio negativas. Neste caso, o facto do fundo de maneio funcional ser negativo é uma escolha de otimização de recursos e não propriamente o reflexo de desequilíbrio financeiro a médio e longo prazo. E por isso é que esta minha conclusão ela vem a contrapor o facto de nós, quando temos um fundo de maneio funcional negativo, podermos concluir, o que não é correto concluir de imediato, que indica desequilíbrio financeiro a médio e longo prazo. Pode não acontecer. E no caso destas empresas que trabalham no âmbito das grandes superfícies, este tipo de entidades do comércio a retalho, como eu aqui identifiquei, é efetivamente consequência uma atividade de exploração excedentária em recursos, com necessidades de fundo de maneio negativas, e fundo de maneio negativo trata-se efetivamente de uma escolha de otimização de recursos e não propriamente o reflexo de um desequilíbrio financeiro no médio e longo prazos. Em fase de conclusão, para medir o equilíbrio financeiro de uma empresa, nós temos esta possibilidade de, através do balanço funcional da empresa, podermos proceder ao cálculo do fundo de maneio funcional, do indicador necessidades de fundo de maneio e do indicador tesouraria líquida.
e constituirmos um conjunto de conclusões à semelhança daquilo que eu fiz, e aqui fiz para 3 períodos em análise. Cheguei em N ao período N com o modelo ou a combinação em que os 3 indicadores são todos superiores a 0, todos positivos, e depois em N-1 e no período N temos aqui uma combinação dos 3 indicadores para o equilíbrio financeiro da empresa, em que temos um fundo de maneio funcional negativo, necessidades em fundo de maneio negativas e uma tesouraria líquida positiva. E tirei as conclusões que estas 2 combinações que eu aqui apresento, e reparem que eu tenho aqui 3 variáveis e posso ter muitas outras combinações. Aqui neste vídeo eu apresento 2 das possíveis combinações entre um fundo de maneio funcional, necessidades de fundo de maneio e tesouraria líquida. Fica assim feita esta breve apresentação a partir do balanço funcional da empresa e a partir da análise do fundo de maneio funcional, das necessidades em fundo de maneio e da tesouraria líquida, podermos concluir sobre o equilíbrio financeiro da empresa. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.